Canal Terror e Nonsense. Aqui, as melhores histórias. Se inscrevam. Ele parecia não saber que ele tinha uma escolha. Acontece que cada escolha nos leva a um lugar que nos impossibilita de saber o que aconteceria se tivéssemos seguido outro caminho. Marco teve que fazer uma escolha. Ao contrário do que ele possa dizer no final do ciclo, ele teve sim uma escolha. O títere oculto, macabro e demoníaco, fazia as cordas entre os seus dedos girarem de forma absurda, manipulando as coisas ao redor ao seu bel prazer, se divertindo e rindo horrores com o sofrimento alheio. Acordar é o próximo botão que ele apertou, ativando uma grande alavanca que fez um relógio voltar a funcionar. Escutava um tic-tac de relógio irritante que azucrinava os seus ouvidos. Deitado, ele tentava fazer com que aquele barulho fosse embora. Em vão. Ele persistia e estava cada vez mais alto, até que um alarme estridente tocou, o tirando de um delírio qualquer. Marco acordou em um quarto estranho, cercado por paredes cobertas de relógios que marcavam horas diferentes. O tic-tac incessante, ele ecoava e era perturbador. A sensação de desgraça era muito forte. A qualquer momento, poderia aparecer um cuco gigante e acabar com a sua vida. Ele sentou na cama e por um segundo tentou recordar como ele tinha chegado até ali, ter chegado naquela situação absurda. A única conclusão que chegou é que ele só poderia estar dormindo, mas a sensação era tão real. Ele chegou até se beliscar para descobrir que sim, a situação era real. A sua mente estava em branco, como um papel recém-saído da fábrica. No centro desse quarto, tinha um videogame de cartucho e tinha um jogo na sua frente chamado A Selva Mortal. Ao lado do jogo, um bilhete escrito: esse jogo promete uma experiência de realidade imersiva. Ao final dele, escolha um relógio e escape. É simples assim. E ao lado do jogo, tinha um visor. Assim que ele o colocou e ligou o videogame, ele rapidamente foi transportado para uma selva densa e sombria. Mas algo bizarro acontecia. As árvores pareciam ser feitas de carne, pulsando e sussurrando o seu nome. Marco sentiu náuseas nos primeiros minutos. Os gráficos pareciam incrivelmente realistas. Ele percebeu que algo estava estranho. Criaturas grotescas surgiam das sombras, com dentes afiados e garras enormes. Marco tentou pausar o jogo, mas o botão não funcionava. Ele sentiu uma dor aguda no braço. Olhando, viu sangue escorrendo de um corte profundo. A dor que ele sentia era real. Cada golpe que recebia deixava marcas reais em seu corpo. O terror aumentava enquanto seus sentidos gritavam para ele fugir. Mas não havia escapatória. Ele tropeçou e caiu em uma armadilha de estacas afiadas. Sua visão começou a escurecer. E ele viu uma mensagem flutuante no visor: Game over. Então ele acordou, e uma voz profunda falava com ele agora: Marco, você acordou após um fracasso retumbante. O que você tem a dizer sobre isso? Pode me responder. O homem estava confuso. Ainda sentia as dores da aventura anterior. Ele tinha levantado a camisa para ver as feridas e, intrigado, não viu nada. Ele ouviu novamente a voz e tentou responder.
Aonde estou? Quem sou eu? E a voz então gargalhou, transformando o quarto em um lugar mais aconchegante. Um enorme banquete estava servido e Marco se sentiu tentado a comer. Ele viu uma suculenta maçã no meio. Brilhava pedindo para ser comida. Um convite ao prazer. Marco então a pegou e lhe deu uma enorme mordida. Logo que engoliu, ele percebeu o seu engano. Aquilo não era uma maçã. Aquilo era uma cebola. Ele sentiu aquele gosto horrível e forte na boca e acabou cuspindo tudo no chão. Aqui, nada é o que parece, disse a voz. Acorde agora, Marco, e escolha um relógio. Sem saber o que fazer, Marco pegou um relógio ao acaso. Imediatamente o quarto girou e ele se viu novamente naquela floresta. As árvores pareciam famintas, dançando à luz do luar e emitindo um som de lamento e sofrimento. A voz novamente apareceu, o guiando até uma clareira onde um espelho flutuava no ar. Ele viu seu reflexo, mas a voz falava com ele. Você não teve escolha, Mar. Agora está preso no tempo. O reflexo sorriu de maneira insana. E de repente uma mão saiu do espelho, puxando-o para dentro. O seu paradeiro final. A sua conclusão da jornada. Venha saber o que está acontecendo nesse continente, nesse mundo, nesse universo que é totalmente dominado pelo maligno. E Marco então acordou, e ele viu que estava preso a uma cama de hospital, todo enfaixado, sem saber que ao seu lado, um médico do exército tentava uma terapia inovadora para remover ou retirar a sua dor. O homem ferido tenta falar algo, mas ele percebe que não tem mais língua. Não conseguia falar, não sentia os seus dentes. Parece que todo o seu rosto havia explodido. Mas ele tinha um olho ainda, e ele pôde observar o relógio que marcava perto das 3 horas da tarde. Uma enfermeira chegou com um remédio. Esse é para a dor, ela falou, e o fez engoli-lo. Agora ele olha para baixo, percebe que lhe faltam as pernas. O que mais me falta, Deus? Ele pensa. O médico então fala: é hora de voltar a dormir, Mar, e o seu sofrimento será amenizado. Mas o médico não sabe. As horas em que Marco passa naquele imaginário são as mais dolorosas possíveis. Por mais que sua realidade seja muito cruel, ela ainda é melhor do que a sua imaginação. Ele tenta protestar, mas já estava novamente no sonho. O que o aguardaria dessa vez? Pela 10ª vez, ele rodava aquele disco de vinil ao contrário e anotava todas as maldições que ele profetizava. O seu aparelho era antigo. Embora ele tivesse um bem mais novo, da nova geração, o efeito de captura não era o mesmo. Fora que a agulha não era precisa para esse tipo de trabalho. Michael achava que se seguisse uma sequência de lançamentos daquela banda, encontraria uma mensagem clara e objetiva. Essa banda em específico estava dando muito trabalho. Ele já havia feito isso com outras, mas essa estava sendo um mistério. Ele tem feito esse trabalho, pegando bandas de rock desde a década de 60 até os dias atuais. As mensagens pareciam seguir uma trilha, seguir um padrão. Uma mensagem que sempre levava a outra banda, e levava a outra, e ainda nem tinha surgido na época. É como uma mensagem a ser decifrada.
Um enigma que contava toda a história de maldição através da música. Isso era uma missão quase obsessiva. Michael era alvo de piada de todos os seus conhecidos e amigos. Mas ele sabia que tinha razão naquele propósito. A sua coleção de anotações dos discos dizia que ele conseguiria muito em breve achar o padrão. Talvez a mensagem final que mostraria como o mundo ia acabar, ou quando o anticristo fosse descer na terra. Uma conexão do bem e do mal. O pacto, realmente diabólico. Mas Michael pensava também que o final seria escondido. Não deixariam algo assim tão fácil. Toda vez que ele ligava a televisão ou o rádio, em algum momento passava uma música dessa nova banda de metal, que tinha tomado o mundo inteiro de assalto, dos mais novos aos mais velhos. Até quem odiava aquele tipo de música passou a gostar. Não era normal aquilo, e Michael sabia. Todas as bandas seguiam um pacto. Uma tarefa que elas precisavam realizar para entrar em conluio com as forças das trevas. Desde as mais simples até as mais complicadas. O resultado de não cumprirem um trato após ganharem a fama resultava em coisas trágicas, como acidentes de avião, ou uma banda que foi carbonizada inteira dentro de uma casa de shows que havia pegado fogo. Michael estava por dentro de tudo aquilo. Estudava esse assunto com afinco. Através das mensagens das músicas sendo rodadas ao contrário, ele descobriu, por exemplo, que uma banda havia feito um pacto terrível. A obrigação deles era vender um lote de ursos de pelúcia com o logotipo de banda e um papel misterioso contendo uma mensagem dentro. Uma mensagem de ódio ao demônio. Michael correu muito atrás de um urso desses e acabou pagando uma boa quantia em um que estava todo sujo e esquecido, em uma loja de antiguidades. Quando ele rasgou o urso por inteiro, ele achou o papel e a mensagem o deixou de cabelo em pé. O demônio vive e em breve vai deixar o mundo de joelhos. Michael contava isso para os seus amigos. Como que as pessoas não descobriram isso? Está mais claro que o sol, na cara de todo mundo. É um verdadeiro escárnio. Mas o seu amigo ouvinte tinha uma resposta sensata para aquilo. Todo mundo alega que essas bandas de sucesso fizeram um pacto com o mal. Já levam tudo isso na brincadeira mesmo e na esportiva. Eles acham que tudo não passa de uma piada. Michael sabia que seu amigo tinha razão. Mas mesmo assim, ele não poderia descansar. Ele seguia descobrindo cada coisa cabulosa. Era macabro o que as bandas faziam por sucesso. Ele estava virando um disco agora. As palavras ele pescava com muito esmero e cuidado. Voltava para retirar. Precisava ter muito cuidado para não arranhar o disco. A voz saía distorcida, esquisita e irritava o seu ouvido. Mas eram ossos do ofício. No final, ele acreditava que valeria a pena. Ele anotava tudo. Um caderno cheio e organizado de tudo que ele ouvia, separado por banda e ano. Tudo que estava anotado contava uma história. Michael, larga isso, homem. Vai acabar louco e paranoico, em um hospício e preso a uma camisa de força, e eu não vou poder te resgatar, disse um amigo de Michael. Mas ele continuava. Era o seu vício. Estava perto de completar o trabalho com essa banda recente de sucesso. Estava no penúltimo álbum. A história estava fazendo sentido. Se ela terminasse da maneira que ele imaginava, poderia alertar ao mundo sobre os perigos que as mensagens falavam.
Exausto, ele decidiu descansar um pouco e tirou um cochilo. Revigorado, ele colocou o último disco da banda, recém-lançado, e começou a rodar ao contrário. Era um trabalho cansativo e de muita repetição. Logo na faixa 6, perto da metade do álbum, ele conseguiu ouvir em claro e bom som a seguinte frase: "O que você está querendo ouvir aqui, hein?" A pronúncia da última palavra saiu como um grito agudo e muito alto, um urro de expurgo, algo maléfico e carregado de energias negativas, que fizeram Michael desabar no chão. Ele, assustado, viu sair da vitrola uma sombra que logo se materializou na sua frente. Michael imaginava que fosse o diabo em pessoa. "O que você pretende com isso, Michael? Perder a sua vida? Fazer desacreditar os meus clientes? O quê? Me conte." Michael estava mudo. Tentava se arrastar para trás do sofá, mas a figura estava sempre na sua frente. Não importava a direção que ele fosse, não tinha escapatória. "Me responda, Michael. Eu tenho todo o trabalho de preparar meus pupilos. Eles só precisam me entregar o que eu quero. As mensagens precisam estar registradas em algum lugar. Quem te contou sobre esse segredo dos discos, Michael?" Ele sabia aquilo desde criança. Seu pai tinha contado sobre pessoas que rodavam os discos ao contrário e acabavam escutando mensagens. Isso era tão antigo quanto o próprio vinil. Michael se manteve calado. O diabo, então, retirou um punhal do bolso e acertou em cheio o coração do homem, e caiu morto na hora. Certas mensagens são melhores continuarem escondidas. Quando se tenta desvendar o oculto, ele acaba voltando para o assombrar. É assim que sempre funcionou. As forças do mal são poderosas demais.